Este é o programa Empreender Tecnologias, que você está acompanhando na TV Unifev, canal 53.1 digital e também canal 55 UHF, o nosso canal ainda analógico. Lembrando que daqui a uns meses nós vamos ter o desligamento, né, o final dos canais analógicos. Não precisa ficar desesperado não, mas vamos já nos preparando para acompanhar o melhor, né, que é o sinal digital. É uma grande alegria receber nos estúdios aqui do Labim, mais uma vez, né, no dia de hoje, o Paulo Eduardo de Matos Stipe, que é formado em História pela PUC São Paulo, Pedagogia aqui pela Unifev, especialista em Psicopedagogia pela Unipar, concluiu os créditos do mestrado do Programa de Pós-Graduação da UFSCar e de Literatura Brasileira na Unesp, Rio Preto. Atualmente é professor do Sistema Objetivo e do Sistema Dom Bosco. E é professor também de Sociologia, Ética e Filosofia da Unifev. No finalzinho do bloco, a gente começou a falar nesse momento que o país está vivendo, esse terreno movediço que a gente está percebendo. Mas isso parece que não é um fenômeno só aqui no Brasil, não. Me parece que na Europa também estão surgindo uma série de movimentos até contra esses imigrantes que estão saindo do Ocidente, do Oriente, né, por causa das guerras na Líbia e em outros lugares lá. Você acha que isso é um outro fato quase que internacionalizado já? Eu acho que e por isso que é problemático. Esse fenômeno está sendo um fenômeno, acho que mundial. Você pega o Trump nos Estados Unidos, essa resistência à questão da imigração, e a questão não é mais o ser humano, mas é em que lugar ele nasceu. A ameaça que ele vai oferecer no meu sistema de saúde ou na empregabilidade no meu país. Quer dizer, as questões são outras e que acabam assumindo uma dimensão de etnia, ou de cultura, ou de religião. Ou seja, ele não é da mesma religião que a minha, eu adoto uma política de extermínio, eu adoto uma política de perseguição, de limpeza étnica e tudo mais. Isso eu acho que é uma situação bem estressante, bem avassaladora, que não está colocada só aqui no Brasil. Acho que ela é uma tendência de se reacomodar, inclusive dessas ondas migratórias. O mundo está se acomodando, acho que a gente está vivendo uma nova demanda e é um período de indefinição mesmo. Acho que a falência da Guerra Fria, ela quebrou um modelo de sociedade que existia, claro, e ainda não conseguiu estabelecer uma nova ordem mundial. As coisas ainda estão muito efervescentes, é difícil ter um olhar objetivo em cima disso, né? Agora, a gente viu aí que foram vários grupos radicais, né, principalmente surgidos nas regiões ali do Oriente Médio. Agora, me parece, a gente tem uma sensação de que o Estado Islâmico inovou, né? Porque o radicalismo é muito mais forte. Como é que você tem visto esse fenômeno? A questão do radicalismo e mesmo a questão do terror, ela é um problema separado da questão dos direitos humanos. Sim. Porque na realidade é um meio de luta, é um meio de expressão. E que o Estado Islâmico, ele faz isso muito bem. Ele joga os vídeos para chocar na internet. E o elemento do choque, o elemento da divulgação é o principal atrativo de angariar novos membros para o Estado Islâmico. Acaba sendo uma coisa maluca. Ao invés de gerar uma aversão e uma situação de resistência a essas práticas abomináveis, está servindo de propaganda, de publicidade, para angariar novos membros para o Estado Islâmico. E é interessante que a gente observa que esses novos membros estão saindo de vários níveis sociais da Europa e até dos Estados Unidos. E até tivemos um caso de um brasileiro também. Quer dizer, mas é complicado a gente fazer essas identificações, porque a gente faz identificação a questão do Estado Islâmico, a questão do mundo muçulmano. O mundo muçulmano e a religião islâmica e muçulmana, ela é uma religião tão boa quanto qualquer outra. Sim, quer dizer, ela prega a ideia do religare, pode não ser o Deus ocidental, é com Alá, mas é a questão do congraçamento. Quer dizer, eu acho que, por mais que a gente discuta a questão da jihad, da guerra santa, a gente tem uma política de extermínio dos dois lados. É que a gente acaba tomando partido, né?
Claro. E o que interessa é que a gente está desabrigando milhares de pessoas, vendo crianças afogadas ou chegando na praia na possibilidade de uma nova vida que acaba não acontecendo. Então, acho que o problema acaba sendo essa política de extermínio, de você olhar porque a garota usa um véu, você já persegue, ou você descaracteriza o que é o ser humano, né? Porque acaba que o mundo livre, para defender suas ideias e suas filosofias, acaba exercendo um certo terrorismo também, né? E o mundo islâmico, às vezes, também acaba exercendo esse mesmo papel, e a gente observa que é uma guerra fria de novo, né? Mas com propósitos diferentes, com o cerceamento de direitos humanos feitos de forma diferente, mas a gente percebe que isso gera um certo colapso mundial, né? Mas a pergunta seguinte que eu gostaria de fazer é: os direitos humanos, eles são fixos, depois que foram colocados lá em 48, no papel, né, eles permanecem assim, ou como acontece a atualização deles? Acho que é a própria dinâmica da humanidade, da história, que acaba, foi que a gente colocou a questão das 3 gerações do direito, são as 3 gerações consagradas, mas já tem uma 4ª e uma 5ª geração, que ainda está entrando em vigor, que é a questão do acesso à informação, ou como essa informação ela vem sendo utilizada, e a questão das tecnologias. Quando a gente estava comentando da questão, você colocou do mundo livre em oposição ao mundo muçulmano, a gente acaba tendo uma opção, na hora que você fala mundo livre, é porque a gente se identifica. Para eles é muito curioso tentar conceber um mundo a partir de um calendário que seja o cristão, que eles não seguem. Ou a partir de um alfabeto, que é o alfabeto greco-romano, que é o que a gente usa, e eles usam... É tão aviltante, para não entrar em questão política, nem econômica, nem nada disso. Quer dizer, você forçar uma natureza da pessoa humana que ela não tem. Ela vê o mundo de maneira... Ela organiza o tempo dela de maneira diferente. E é um direito que ela tem. Que ela tem. Assim como as religiões, a gente tem as nossas divergências, mas existe um respeito no mundo ocidental. Mas se num determinado momento da história, né, foi na Guerra Fria, foi o Ocidente contra o Oriente na figura da União Soviética, e do lado de cá, o liberalismo norte-americano. Quer dizer, se houve esse embate num determinado momento, agora existe um outro, né, que é o mundo livre contra o mundo islâmico. Então, a gente observa que, se por um lado nós temos evolução nas gerações e, portanto, melhorias nos direitos humanos, ou avanços, por outro lado também, efetivamente, a gente acaba tendo novamente 2 blocos, né, se confrontando por motivos de impor ideias, impor comportamentos e assim por diante. Não é esse o cenário? Mas é que minha preocupação é essa horda de desabrigado. É você, famílias inteiras, num bote com a vida resumida a um saquinho plástico de supermercado, para começar a vida em outro lugar. Por questões que não passam pelo cotidiano dessas pessoas. Então, o que é aviltante a condição humana é essa situação. Não parece estar havendo, assim, um expurgo, né? Quer dizer, as pessoas que se identificam com o modelo ocidental, então, bom, agora vocês vão sair daqui e vão morar num desses países aí, vão ver se eles vão dar abrigo para vocês. Né? E o mundo islâmico tentando ser só islâmico e manter as regras, o formato de vida, o estilo de vida que eles compreendem como sendo o ideal. É que o mundo islâmico ele é bem complexo, eu acho que ele tem vários grupos de várias tendências, e não esquecendo também que o Estado Islâmico é fruto da guerra do Iraque, que os próprios Estados Unidos, o Bush, ajudaram a criar. Não é um fruto de Alá só, ele é produzido pelos homens, né? Acho que a solução é a humanidade, mas os problemas também são os homens. Impressionante, muito legal, Paulo. Agora, eu queria que você falasse sobre o grupo de direitos humanos aqui da Unifev, o grupo. Isso é muito legal. Pelo menos, acho que é uma coisa curiosa da gente falar. Eu estou falando que está havendo um crescimento dessa extrema-direita de uma maneira excludente da humanidade, mas acho que existe também
os movimentos sociais se organizando. Acho que dentro da universidade tem esse grupo que foi uma grata surpresa. Foi a partir de um aluno de primeiro ano, o ano passado, eu adoto uma política de um projeto de leitura, na leitura de um livro chamado Holocausto Brasileiro, que é sobre o maior manicômio da América Latina, e que esse aluno, quando ele leu, ele veio inconformado, ele falou, professor, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu falei, não, o manicômio nem existe mais, nem nada disso. Não, mas a gente tem que fazer a excursão para lá. Eu falei, vamos montar um grupo para discutir, porque o que é legal é que ele tirou esse foco dos direitos humanos para humanos direitos. Porque geralmente tem a identificação de que os direitos humanos é direito de porta de cadeia, de bandidinho e etc e tal. Esse livro ele coloca uma situação onde um grande fazendeiro cansado da esposa, ele levava a esposa para o manicômio em Barbacena, Minas Gerais, internava ela e assumia a amante. Então, como que você reclui uma pessoa e desrespeita? E tem uma série de atrocidades que acabavam acontecendo dentro do hospício. E isso foi muito legal, que despertou essa necessidade de brigar pelos direitos humanos. E o grupo foi legal porque ele começou a ser multidisciplinar. Então, o grupo hoje conta com alunos de direito, de psicologia, da arquitetura, de publicidade. Ele acaba tendo vários vieses. Então, quando vai se discutir a questão das instituições manicomiais, você tem um recorte que é pelo olhar jurídico, e aí vem um do olhar psicológico. Tem sido uma grata surpresa. E que é o que eu acho que vale a pena, se de um lado você está tendo o recrudescimento de posturas excludentes da sociedade, Votuporanga acho que está contando com uma série de movimentos sociais, das pessoas se organizarem e começarem a discutir. Não é nada político, reivindicatório, mas da gente se organizar e começar a pensar. Tem as meninas do Me Deixa, que é um movimento de afirmação da negritude, principalmente da negritude feminina. Tem o Panam Panam, que é um grupo feminista que está se organizando em Votuporanga. Tem um movimento que está começando agora, que chama os Baldios, que é a ideia de ocupação dos espaços públicos de Votuporanga. Então, aí entra o grupo e que é isso. Acho que a grande saída é as pessoas sentarem, conversar, trocarem as diferenças, saber que nós não somos iguais, mas tudo isso com bastante respeito. Muito bacana. A gente já está praticamente terminando o programa, mas agora eu tenho que fazer a pergunta. O nosso telespectador assistiu, ouviu sua exposição sobre o grupo, e as pessoas de casa que se sentem atraídas por debates desse tipo, pela participação em movimentos sociais, elas teriam acesso ao grupo, não sendo estudantes, poderiam trazer sua contribuição? Obrigado pela tua pergunta. Falha minha de não ter. O grupo ele é aberto para quem quiser sentar e discutir, debater. A gente tem muita gente já que está no mercado de trabalho formada e participando, mas não necessariamente. Qualquer membro da comunidade que queira aparecer para discutir é bem-vindo. As nossas reuniões são aos sábados, de 15 em 15 dias, mas qualquer informação, como às vezes muda segundo o calendário de prova, como o grupo ele é pequeno, a gente tem uma certa... Mas é só entrar em contato comigo que eu ponho a par dos encontros e seria um prazer ter o grupo ampliado. Bacana. Paulo, agradeço muito a sua presença, a sua contribuição foi preciosíssima. Eu acho que esses temas abordados aqui no programa ajudam a nossa sociedade a refletir e se reposicionar muitas vezes, né? Porque às vezes a gente está caminhando, indo numa direção, achando que está tudo certo, e de repente a gente tem que fazer algumas revisões e ajustar a nossa trajetória. Eu que agradeço a oportunidade. E agradeço a você que de casa nos acompanhou mais uma vez e já aproveito para fazer o convite para a próxima semana estar conosco aqui no programa Empreender Tecnologias. Um grande abraço, tenha uma ótima semana, até a próxima, se Deus quiser. Tchau!